fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que quem eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que confessassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas tantas palavras nos ilumine, nos capacite, para que nós possamos compreendê-las um pouco mais. A questão hoje aqui, o nosso Mestre Jesus, ele faz uma pergunta a seus discípulos, perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles responderam que alguns diziam que era João Batista, outros que era Elias, outros que era alguns dos antigos profetas que havia ressuscitado. Após essa resposta, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Em outras palavras, tu és o Cristo, o verdadeiro e único Filho de Deus. Ele proibiu severamente que confessassem e dissessem essas coisas ao povo, para que isso não se esparramasse. Por quê? Porque Jesus, após essa narração, ele acabou de dizer que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser entregue nas mãos dos homens, doutores da lei e anciãos e sacerdotes, e ser crucificado, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Por isso ele os proibiu de estarem falando sobre essa questão, que era necessário que se cumprisse tudo aquilo que fora profetizado sobre o Messias, sobre o Cristo, que haveria de nascer de uma virgem, que ele deveria vir a este mundo como homem, sofrer muito, que ele deveria ser morto e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Ou seja, Jesus Cristo aqui, ele está falando de algo que os profetas profetizaram muitos e muitos anos antes da vinda de Jesus. Há relatos que 700 anos antes da vinda de Jesus, que o profeta Ezequiel profetizou que haveria de vir o Messias a este mundo e que uma virgem daria luz a esse Messias. Então, ele era profetizado. Aí o que nós podemos deduzir? Que 700 anos, 1000 anos, não importa a quantia de anos para Deus, é igual a um, é igual a nada, é
a mesma coisa. 1 milhão de anos e um para Deus é a mesma coisa. Ou 1 milhão de anos e nada é a mesma coisa, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós temos um cronômetro chamado relógio que fica marcando as horas, marcando o tempo, e nós temos aí um calendário, dia tal, mas Deus não tem isso. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Por isso, então, para Deus, ontem e hoje e amanhã é a mesma coisa. Amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia, iluminado e abençoado, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça em todos nós, nos trazendo paz, amor e alegria, e aumentando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé em Jesus Cristo nosso Senhor, porque somente Ele salva. Quando alguém se ajoelha